avô normalmente ficava sentado ali na cadeirinha. Então a gente fez uma linha do tempo para ele se recordar. Quando a gente foi fazer a linha do tempo, a gente pensou em botar fotos dele aqui, não encontramos, né? Então nós contratamos uma artista, a Simone Talinha, ela fez dentro desse olhar dela, uma cartunista, a gente passou os períodos do vô e ela fez o desenho. Ser honesto, quando ela passou para mim isso aqui, eu me emocionei, porque ela entendeu o que eu falei e capturou a minha mensagem. Então, em 1879, o pai e a mãe do seu Ângelo vieram da Itália no mesmo navio. E foram os italianos que ficaram aqui em Uruçanga, Santa Catarina. Lá na praça de Uruçanga, se você for lá hoje, tem uma placa lá, está o nome do meu bisavô e do pai do seu Ângelo, que é o João Jesus Cristo. Ele nasceu em 1915. Com 12 anos ele foi trabalhar de aprendiz de sapateiro. Até uma certa época os pais davam um ofício para os filhos, não faculdade como a gente costuma dar hoje. Em 1935 ele casou, ele foi morar na cidade de Criciúma, a esposa dele era professora. Teve um período aqui, em 1940, o pai dele veio para Concórdia e foi morar mais no interior. Hoje é um município até, que é a cidade de Pomeri, que é a localidade serena. Os italianos, eles não tinham a posse da terra, não tinham documento da terra. E aqui eles estavam fazendo loteando aqui naquela época. Então eles vieram para aqui e compraram uma colônia. Em 1940 o pai dele. O vô ficou lá, o seu Ângelo, ele quis se aproximar, ele veio para cá em 1945, andou procurando aqui e comprou exatamente esse terreno aqui. Então ele morou aqui a vida toda que ele veio para Concórdia. Ele tinha uma sapataria aqui, tinha uma casa mais antiga aqui atrás, que depois ele destruiu, e essa parte de cima da casa dele ele construiu em 1951, né? E esse poço ele fez e funciona até hoje. Nós utilizamos ainda o poço. Essa casa dele, se vocês depois forem ali no memorial Atílio Fontana, quem assinou a planta dele foi o seu Atílio Fontana, que é o fundador da Sadia, que era o prefeito na época, o prefeito que aprovava as plantas naquela época. Ele ficou assim. Já foi prefeito. Já foi prefeito. Seu Atílio Fontana. Falando que essa Sadia e a Seara, né? Isso. Da lista dos bairros tem os respectivos nomes. Isso aí. Muito legal. Aí depois ele foi perdendo a função de sapateiro, que era tudo artesanal, ele foi perdendo para a indústria calçadista. Ele percebeu isso, tentou mudar de profissão, foi vender terno e rádio. Não deu muito certo, né? Ele tinha um problema que ele representava a Guaspara, que é uma empresa de Porto Alegre, que fabricava terno. Ele tinha que ir lá no interior, tirar as medidas e mandar por telegrama para Guaspara. Chegava lá, o tecido que a pessoa tinha escolhido não tinha mais estoque. Aí tinha que refazer o pedido. Aí ele disse que isso aí não estava dando certo. Ele foi trabalhar da aprendiz de pedreiro, onde ele marcou o nome dele em Concórdia como pedreiro. Algumas lojas que eu passar aqui no centro, se você for ver a loja Lang aqui, uma loja bem grande, foi ele que construiu aquele prédio. Em frente ao Hotel Alvorada, na Rua do Comércio, tem uma loja do Boticário, tem o Hotel do Pita, tem uma galeria, foi ele que construiu aquele prédio. Então, os primeiros prédios de Concórdia foi o seu Ângelo construiu. E a gente botou aqui multifunções, por quê? Ele foi regente de coral aqui de Concórdia Coral Santa Cecília, que tem mais de 65 anos, sem nunca ter estudado música. Ele tinha o dom da música, ele tinha o ouvido da música. Ajudou a fundar um grupo de veteranos ensaiavam em cima da casa dele. Foi um dos mentores que construiu o primeiro clube de idosos em Concórdia em 1973, na época que começou a surgir os clubes de idosos. Hoje Concórdia tem 66 clubes de idosos, mas o primeiro ele foi um dos mentores, junto com um grupo de pessoas que doavam material, ele fazia essa coletânea e foi construído lá. E quando ele tinha 82 anos de idade, vou repetir, 82 anos de idade, em 1997, ele ficou viúvo, ele começou a coleção de máquinas de costura dele com as duas máquinas que eram da esposa. Em 2013, nós inauguramos a primeira vez o museu, um espaço diferente do que vocês estão vendo hoje aqui. Em 2014, ele recebeu o certificado do Banco do Brasil como a maior coleção de máquinas de costura do Brasil. Teve até reportagem. Isso aí, saiu das dias. Ele queria fazer 100 anos, fez 100 anos e a gente coloca lá, a história continua, como eu comentei com vocês antes, alguém tem que continuar essa história. Nós vamos passar como ele passou, mas o museu, ele é mais importante que uma empresa. Uma empresa, se ela fecha, ela deixa uma história.
Mas no museu nós recebemos objetos aqui que você não vê, que as pessoas mandam para eternizar eles dentro do museu. Então você tem que pensar que ele tem que ficar pro resto da vida. Então por isso tem instituído uma fundação, para que ele tenha essa continuidade que venha. Eu sempre digo, daqui a 100 anos, se alguém vier aqui no museu, vai encontrar todos os objetos melhores que estão hoje, nós temos aqui. Então isso aqui nós fizemos a linha do tempo do seu Ângelo. Pode falar.